Pessoal, estamos aqui em mais um bate-papo, dessa vez com o meu amigo Bruno Guedes, que é uma pessoa que eu admiro muito, um homem de sucesso, gestor de uma grande gestora, a Iron Capital, e também proprietário de alguns FDICs, entre eles o IC Precatórios, que tem uma boa repercussão aí, investe bastante em precatório, né, Bruno? Esse segmento de precatórios, mercado financeiro, eu vejo que essas áreas elas estão muito entrelaçadas hoje, né? Hoje existe não é nem pode falar que não é um produto, mas existe um mercado mesmo para esses produtos e também para esse tipo de atividade. E você, eu sei que vem tendo muito sucesso, foi um dos que começou também bastante forte nesse segmento. O que você me fala? Qual que é a tua experiência como detentor de fundos de investimento? Eu acho que, obrigado, Bachega, acho que é um prazer estar com você. Acho que, como você disse, né, o mercado financeiro ele sempre vai buscando oportunidades. Sim. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão entendendo que o precatório vai trazendo as suas oportunidades. Porque o precatório, ele já passou por, quando ele virou um precatório, ele já passou por diversas fases de diminuição de risco até que você fique praticamente sem nenhum risco, né? O risco é só o prazo de recebimento. É isso aí. Mas o difícil é você comprar o precatório certo, é você conseguir comprar os precatórios. Então tem uma parceria da Iron Capital com a Bachega Advogados, com a Original, é o que faz essa diferença. Porque você vai ter os investidores que vão estar alocados num veículo tão fino. Esse fundo faz a parceria com uma empresa como a de vocês, e essa parceria faz vocês originarem, cederem, venderem para o nosso fundo. Então, tem toda a parte de diligência, toda a parte de esteira de crédito que vocês fazem em complemento a que a gente faz. Então, você tem uma dupla checagem. Exato. Às vezes até o administrador do fundo faz uma tripla checagem. Isso. Então, isso vai dando conforto e garantia aqui para os investidores e para que a gente faça um investimento que seja saudável e que dê os retornos que a gente está esperando. Então, acho que cada vez mais essa parte precatória vai crescer. A gente viveu momentos mais difíceis para a cadeia de investimentos e líquidos, que foi a subida de juros. Então, você tem o CDI muito alto, as pessoas ficam no CDB, e a gente está vivendo agora um ciclo agora de queda de taxa de juros, onde as pessoas que estavam acostumadas com aqueles juros altos, ficar na praia com o CDB do Itaú, vão começar a ter que correr atrás de produtos. Exatamente. E um dos produtos que a gente entende são os FDICs que investem em precatórios. Dentro dessa tese, essa tese que a gente faz junto, que é Precatório Estadual de São Paulo, onde você entra para o programa de acordo em 18, 21, 24 meses você recebe, você consegue, além de ter um investimento que tem bons retornos, um investimento que tem um risco baixo, podia ser um precatório, se você tem a parte do prazo, que às vezes é um problema, que às vezes o precatório pode demorar 1, 5, 10, 15, 20 anos, você consegue ter uma métrica mais curta do pagamento desse precatório, né? Então, quando você entra no programa de 40% de desconto para poder fazer. Então, eu acho que esse tipo de produto, como outros, eu acho que vão crescer muito no segmento financeiro e ter uma empresa que entende do assunto, uma pessoa de caráter como você. Obrigado. Toda a diferença. Faz mesmo. E parceiros igual você também é o que nos estimula a sempre estar incentivando esse segmento. Eu queria que você falasse para o nosso público, o nosso canal ele está sendo muito visto por grandes bancas de advocacia, alguns grupos de family office, que eles têm interesse, conhecem, têm esse contato de pessoas que gostariam de investir em fundos originários de precatórios. Só que eles têm dúvida de como que funciona a rentabilidade de um fundo desse. Não estou te pedindo para você falar do seu fundo, eu sei, até porque você tem a questão de sigilo, mas como regras gerais, o que você pode explicar para o nosso público como que funciona a rentabilidade tanto do fundo de investimento ou para aquele que é o investidor da cota sênior, mezanino ou da própria júnior? Fala um pouquinho sobre isso, como é que funciona anual, as taxas, o prazo que o dinheiro retornaria para o investidor. Perfeito. Eu acho que o importante quando a gente fala de fundo ou fala de precatório são coisas muito amplas. Então, é importante para a pessoa for investir entender qual tipo de fundo, e no fundo vai ter no regulamento dele qual que é o prazo, se é um fundo de mais curto, de médio e de longo prazo. Sim.
Então, assim, dependendo, por exemplo, esse fundo que a gente está fazendo com vocês novos, são um fundo de 3, 4 anos. Relativamente curto, bom, tá ótimo. Tem outros fundos de precatórios que vão ser de 6 anos, 8 anos, 10, sim, né? Então, a gente tem um desafio que esses fundos são ilíquidos, então não são fundos que liquidez imediata, apesar de, como a gente conversou anteriormente, a demanda por esse tipo de produto é grande. Então, se você precisar liquidar o fundo... Tem mercado para poder vender. Né? Então, tem um mercado secundário ali para você poder fazer. Então, assim, dentro da classe dos fundos, não falar de precatório, você pode escolher esses de mais curto ou médio e longo prazo. Sim. E aí, dentro disso, a gente tem dentro dos FDICs, que são os fundos que investem em créditos, né? A gente pode fazer ele como cota única. Então, você investe no fundo e ele vai ter uma rentabilidade, vai ter uma taxa de gestão, de administração e de performance, podendo ter, vai ser os custos inerentes do fundo, que dentro da rentabilidade do precatório não são muito grandes, né? Então, o fundo de cota única, você vai pegar o ativo, ele vai render, seja quanto ele rendeu, você vai pegar o valor que você comprou, vai ser corrigido por valor que faça a CDI, então você vai ter uma rentabilidade que normalmente... Isso, o que é a média? Na casa de 20% ao ano. Ao ano. Isso para o cotista único. Isso para o cotista único. Então, seria um fundo exclusivo. Quando você vê a cota mezanino, sob e sênior, então como é que funciona? A cota sênior seria um investidor que quer menos risco e que quer ter uma garantia, que ele seja o primeiro a receber. Então, normalmente, esses fundos vão ter uma cota de CDI mais 5, mais 6, mais 8, mais 10. Que é um ótimo rendimento também. Onde entre 5 e 10 seria uma cota mezanino. E esse aí tem que ser investidor profissional ou pode ser qualificado? Depende da estrutura do fundo. Pode fazer ele como profissional ou como qualificado. Dá para fazer os dois. Exatamente. A mezanino é o que está no meio. Isso que é a meso. É a meso. Então ela vai ser mais sênior do que a subordinada ou a júnior, né? Sim. Mas vai receber depois da sênior. Então ela vai ter uma rentabilidade melhor do que a sênior. Porque já é o segundo colocado na ordem de recebimento. Na ordem de recebimento. Né? E normalmente isso vai ter uma taxa aí de CDI mais 12, CDI mais 15, que é uma rentabilidade muito boa. E a subordinação... Você tá falando aí que passa de 20 ao ano já. Passa de 20 ao ano. Já passa de 20. E a subordinação, ela é a última a receber. Então, normalmente, primeiro recebe a sênior, depois a mezanino, depois a subordinação. Só para o nosso pessoal entender, a sub é o dono do fundo. A sub é o dono do fundo. É ele que é o controlador do fundo. Isso. E a sênior é como se estivesse emprestando um dinheiro com uma rentabilidade fixa definida. Ele corre risco, claro, que se a subordinada virar zero e a mezanino faz parte do jogo, ele vai ser machucado. Sim. Por essa carteira. Mas é difícil. Esse segmento é praticamente... A não ser que tenha... sim. Outra coisa. Então, a gente... E a sub? O que a sub dá? Você ia falar e eu acabei de cortar. Qual a média que daria uma sub? A sub, na verdade, ela vai estar retratando a diferença. Vamos dizer que a carteira fosse dar 25% ao ano. Sim. Tá? Se você passar 15% ao ano para a sênior, a sub vai ficar com a diferença da sênior. Então, para ela correr risco, primeiro, ela fica com excedente. Então, se a taxa normal for 25%, você passar 15%, você vai ter 10% adicional para jogar para a sub, como se fosse uma alavancagem da cota sub. Claro, se também tiver uma fraude, o default numa carteira grande, se perder um pedaço, a primeira a se machucar vai ser a sub. Mas ela... Só que se ganhar também é que mais pode ganhar. Exatamente, que aí você vai buscar um retorno de 30%, 40%, 50% ao ano. E por que a turma... Olha só, um rendimento de 50% ao ano, gente, de forma legal, né, e com investimento relativamente pequeno, porque existe uma magia nesse segmento, que eu chamo de magia, mas o Bruno vai dar outro nome, que é o tal da alavancagem, né? A subordinada também ele se beneficia do sistema da alavancagem. O que é isso aí, alavancagem, Bruno, na cota sub? Alavancagem, de novo, quando você pega a cota sênior, apesar de ela ser um acionista, né, vamos dizer assim, ela está no risco, tudo ela para ser, ela tá na frente, receber primeiro, ela aceita receber menos. Então, vamos dizer que um portfólio, como eu estava falando, de 25%, ele aceita receber 15%. Sim. Então, e vamos dizer que seja 90% de cota sênior, 10% de cota subordinada. Então, todos os custos de fundos, estrutura, ficam na subordinada. Ela absorve os custos também. Todos os custos. Mas
toda essa carteira, vamos dizer que essa carteira seja uma carteira de 100 milhões e ela dê 2% ao mês, você passa 1%, você fica com 1%, os outros 10% ficam com o outro 1%. Então você tem uma alavancagem, nesse caso, de 10 vezes. 10 vezes. 10. E com dinheiro de terceiros, que é o melhor, não é nem com o teu próprio dinheiro. É que normalmente a gente gosta que os investidores investam na cota sênior. Sim. Porque a cota sênior é a que tem mais estabilidade, é a primeira a receber. Tá ali, aquele valor e acabou. E a cota sub normalmente fica para o originador e para o gestor, que é quem cuida daquilo. Então, como ele fica com a cota sub, ele fica preocupado em cuidar ainda mais do fundo, porque o dinheiro dele tá em risco. Tá em risco. Primeiro. E aí ele... que a alavancagem 90-10 é muito boa para quando dá certo, mas ela é muito ruim para dar errado. Derrete quando dá errado. Se a carteira cair 10%, você não perdeu 10%, você perdeu 100%. Porque o teu vai comer o teu primeiro. Os 10% que é o teu. Já o sênior não vai machucar nada, nem ele nem a mesa. Nesse caso. Por isso que ele corre mais risco, mas também ganha mais quando ganha. É o jogo. Né? Eu não chamo de jogo, técnica. Verdade, não é jogo. Verdade. Como tem a técnica da gente, bem corrigido, da gesteira, da estrutura, e você tem a técnica de dirigência, documentação e da legislação, técnico. É técnico. Mas dentro da técnica você pode errar também. Sim. A gente faz de tudo para não errar. Para proteger o fundo como um todo e principalmente a subordinada. E você vê, né, Bruno, quando eu converso com você, que é um grande especialista nesse segmento... Grande especialista, né? É assim... Sabe um pouquinho. E é uma pessoa que tem desenvoltura com todos né, do mercado financeiro. Eu estou notando que está tendo uma crescente muito grande do mercado financeiro investir nesse tipo de produto. E muitas pessoas que estão com dinheiro aí parado em outros investimentos que não dão resultado, deveriam estar olhando para esse segmento. Então, o nosso papel também aqui é trazer informação para você de ponta e de qualidade, para que você possa usufruir de todos esses benefícios aí que tem de segmento, a exemplo do que acontece com a Iron Capital e com outros tantos, né? A gente não é bom ficar falando nome, mas hoje praticamente acho que toda instituição financeira, ou banco, ou seja, um fundo, ele tem uma perninha envolvida com precatórios. Hoje é muito difícil um grupo não ter uma perna lá em precatórios, né? Então, é isso aí, Bruno. Estamos chegando na parte final do nosso vídeo. Quero lembrar vocês aí de nos seguirem, curtam, acione o sino para receber as notificações. Lembre de comentar nos vídeos o que você gostaria de ver, o que você quer ver nos próximos vídeos e dar a sua opinião, que é muito importante para nós. Bruno, muito obrigado. Tua participação brilhantou novamente aí, nosso bate-papo. Como você disse, só para ficar claro, eu acho que é uma oportunidade muito boa, precatórios. Isso. Investir em fundos precatórios é uma coisa boa, mas é importante você entender se você está precisando de dinheiro no curto prazo, então não é o produto, tem riscos, mas é um produto que a gente gosta muito. Ele não está aqui para vender sonho, para vender coisas que não existem. É um ativo que a gente aqui da Iron gosta muito, tá? Muito mesmo. A gente vem fazendo diversos investimentos em precatório. Já faz tempo. E até em direitos creditórios, que é antes de criar precatório não ter mais risco. A gente gosta muito da classe, mas é importante também quem está do outro lado saber que não existe nenhum investimento que não tem risco. Então é importante você se consultar, seja com quem te ajuda a investir, para saber exatamente qual tipo de risco que você está buscando, qual que é o horizonte de investimento que você tem. Selecionar os parceiros certos. Você escolher bem os parceiros, né? É fundamental. Às vezes você tem um recurso que você vai precisar para daqui a 3 meses para investir na sua empresa, então você não deve investir em ativos ilíquidos. Então é importante você entender para fazer um investimento adequado com o que você está investindo. Isso aí. Então é um prazer estar aqui com o Bachega, meu amigo, meu parceiro, e conta comigo o que você precisar. Valeu. Obrigado, Brunão. É isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado.